Caríssimos irmãos e irmãs, muita paz no Senhor. Chegamos assim ao último domingo da Quaresma. A liturgia do último domingo da Quaresma tem uma palavra sempre forte, principalmente no Evangelho, onde mostra uma atitude radical de Jesus diante da novidade da sua palavra de amor, da sua entrega de amor também. O Evangelho deste domingo, no ano C que nós estamos celebrando, é o Evangelho de São João. Vamos ouvi-lo. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Nós estamos diante de um julgamento e de um costume que está na lei, está no Antigo Testamento. E a mulher verdadeiramente pecou. Porém, a plenitude da lei é o amor. E os mandamentos da lei de Deus é para o amor, é para a vida e não para a morte. Nós temos que partir desta premissa para entendermos a atitude de Jesus. Outra coisa interessante que até os historiadores revelam é que no tempo de Jesus, o governo romano havia proibido dos judeus sentenciarem à morte as pessoas por causa da lei. Tudo deveria ser passado, esse tipo de sentença, para a questão do Império Romano, né? Lembremos que Jesus, ele é julgado ali no Sinédrio e etc., mas não o condenam à morte. O levam a Pilatos, né? Porque não podiam. Jesus, por ser considerado, né, um subversivo, um herege, poderia ter sido apedrejado, né? Mas não foi porque não podia fazer isso com ele. Ele foi julgado, né, pela lei dos romanos. Então, aquilo onde Jesus é colocado, né, é num impasse. Claro, Jesus não sofre impasse nenhum, mas ele é colocado nesta armadilha. Se você não aceitar que nós apedrejemos esta mulher, não concordar com isso, você é contra a lei de Moisés. E se você aceitar, né, você está indo contra a lei dos romanos. É exatamente uma situação caótica que os judeus têm em mente, né, vamos chamar assim. E Jesus tem uma atitude misteriosa, né?
ele começa a escrever com o dedo no chão. Existem várias interpretações para isso, né? Mas existe um texto do profeta Jeremias onde é uma condenação aos poderosos, aos opressores, que diz o seguinte: todos os que se afastam de ti serão escritos na terra, porque abandonaram a fonte de água viva, Yahvé. O gesto de Jesus pode ser um gesto profético, tá? Dizendo exatamente que abandonaram a fonte da vida. Por isso tem um pensamento de morte, um pensamento opressor, um pensamento de poder. Alguns autores, até mesmo alguns dos santos padres, dizem que na realidade Jesus escrevia o pecado de todos aqueles que estavam ali, por isso ele pôde dizer com propriedade: e quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, né? Enfim, não importa a interpretação aqui, mas aquilo que importa é a atitude de Jesus. Ele não diz nada a respeito do julgamento, mas ele questiona e diz: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lembremos do Sermão da Montanha em Mateus, do Sermão da Planície em Lucas, né, onde ele diz: não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Sede misericordiosos, dirá em Lucas, como vosso Pai celeste é misericordioso. A mulher, surpreendida em adultério, é colocada no meio. Ela é exposta. O seu pecado é exposto. E todos saem. E quando todos saem, permanecem os dois, sozinhos. Diz o Papa Francisco e outros escritores da igreja, ficam os dois sozinhos. A miséria, que é a mulher, e a misericórdia, que é Jesus. O único que podia condenar, porque não tem pecado, este não condenou. A palavra última de Jesus, podemos dizer assim, é a misericórdia. Jesus, no templo de Jerusalém, sede político-religiosa, com todos os seus entraves, Jesus anuncia a misericórdia, a reconstrução do ser humano. Uma lei que tem que ser justa, sim, mas para construir as pessoas. Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Nós, igreja e irmãos, nos identificamos com esta mulher. Não amamos o esposo, por isso pecamos. Mas sempre somos renovados pelo perdão deste esposo. O Senhor não nos condena. Sim, haverá o juízo final, mas hoje ele não nos julga. Hoje não existe um julgamento. Hoje existe a misericórdia que nos é oferecida e que nós também saibamos ser misericordiosos. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça, a vossa graça, de caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que celebremos com alegria, esperança e recolhimento esta última semana da Quaresma, né? A chamada Semana das Dores, onde as imagens são cobertas em algumas igrejas, onde as pessoas
são chamadas a um recolhimento maior, meditando na paixão de nosso Senhor. Até o nosso próximo encontro.